Glória a Deus. Que bênção estarmos domingo à noite no culto, adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, ao único que é digno da glória, de toda a glória, toda honra e louvor. Bendito seja o nome de Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui. Somente por causa de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Mateus 25, a partir do versículo 14. Hoje também temos a Santa Ceia. Glória a Deus. Todos acharam? Vou fazer a leitura. Diz assim, a partir do versículo 14. Vamos ler aí alguns versículos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. É com toda humildade, Senhor, que eu me rendo a Ti, pedindo encarecidamente que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu fale a palavra do Senhor com sabedoria e no poder do Espírito Santo, e todos que estão aqui possam compreender a palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus seja louvado para todo o sempre. Bom é Deus, bom é Deus. Amém, irmãos? Ontem nós tivemos o nosso encontro dos homens. Foi um tempo muito precioso, tão especial, foi bênção pura. Amém? Glória a Deus. Tivemos a mensagem ontem falando sobre José. E foi muito importante, foi muito especial o culto de ontem, o encontro de ontem, a mensagem. A palavra de Deus ela é poderosa, é extraordinária, é viva, é eficaz. Ela, meu Deus, o que falaremos da palavra do Senhor? Que o Senhor abra o nosso entendimento de todos, irmãos, para que a gente veja a palavra como realmente ela é, a bênção que ela é, o poder que ela tem. É tremendo. Que o Senhor nos dê graça. Amém? Estamos aqui na sequência da mensagem escatológica, mensagem que fala do fim dos tempos. Fim dos tempos. E no Evangelho de Mateus,
Tanto o capítulo 24 quanto o capítulo de 25 estão abordando este tema. Nós já falamos do capítulo 24. No capítulo 25 nós vimos a primeira parte. No capítulo 25 nós temos 3 partes. A primeira, falamos da semana passada, foi da parábola das 10 virgens. Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. Talentos. A última parte vai ser a semana que vem, se Deus assim permitir. Senão a gente vai se encontrar lá na glória. Vai falar do julgamento final. É a terceira parte na semana que vem. Tanto a palavra da semana passada, quanto hoje e quanto a que vem na semana que vem, todas elas estão dando despertamento para nós, como igreja, sobre o despertamento à vigilância. É o chamado à vigilância. A vigilância é algo muito interessante e eu acredito que todos aqui conheçam ou saibam o que quer dizer esta palavra vigilância. Sempre a gente vê, quando passa em algum lugar, tem alguém vigiando o condomínio. Eu mesmo que tive um período curto no exército, tirei muita guarda, vigiando lá o quartel. É um período curto, mas você fica ali vigiando, atento a qualquer coisa que passe ali, que tente fazer alguma coisa contra, entrar, invadir, alguma coisa, tem que estar ali pronto. Tem que estar pronto. Então, vigilância é estar alerta em todo o tempo. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem se embriaga fica com a mente entorpecida, sem discernir as coisas. Aí você tem aquela história, né? A pessoa está tão bêbada que está no chão, um cachorro lambendo a boca. Imagine, perdeu o senso, perdeu o sentido. Ou seja, não tem vigilância nenhuma. Qualquer um vai lá, até o cachorro vai lamber a boca. Imagine que vulnerabilidade está. Assim é a realidade daqueles que não compreendem a palavra. E o que o Senhor está falando para nós hoje. Tanto a parábola das 10 virgens, quanto a parábola dos talentos, está direcionando para a igreja, para os discípulos. Está direcionando para a igreja e para os discípulos. E isso é tão fundamental, tão importante. O chamado que o Senhor está dando para a igreja, para os discípulos. Por quê? Na parábola das 10 virgens, o nome já diz, são 10 virgens, pertencentes ao mesmo grupo. A parábola do talento também é o mesmo grupo. Um senhor que designou talentos aos seus servos. Então, o mesmo grupo. Então, aqui ele está falando para a igreja, é um grupo só. Só que no meio desse grupo, tem aqueles que são prudentes e aqueles que são imprudentes ou insensatos, como é o caso aqui das 10, das 5 que eram insensatas e as 5 que eram prudentes. Então aqui há os grupos que estão na igreja. E a mensagem é muito clara para que ninguém romantize a questão do evangelho, de estar na igreja. E como nós estamos vendo o sistema hoje, o mundanismo, a realidade hoje que tem inundado a igreja, que tem invadido muitas igrejas, as pessoas estão cada vez mais se parecendo com o mundo do que sendo diferente dele. Até porque o nome igreja, de eclesia, significa chamados para fora. Essa é a realidade daquele que serve a Deus, foi chamado para fora. E a obra de Cristo da redenção é uma obra de tirar
de tirar, de arrancar das trevas, do sistema, da mão de Satanás, como Paulo deixou registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e ele vos resgatou do domínio, do império das trevas, e os transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Então essa ação, essa obra gloriosa do Evangelho, que veio despertar. E a palavra é muito clara para nós, ok? Então é a vigilância. E aqui nós temos dois aspectos. Na parábola das 10 virgens, a questão do azeite. Ter o azeite, guardar o azeite, ter de reserva. É guardar. É a vida que guarda aquilo que Deus deu. Já a parábola dos talentos é trabalhar. É colocar a mão na massa. É entender aquilo que recebeu de Deus e cumprir o que Deus estabeleceu. É trabalho, é colocar a mão na massa, é avançar no campo, é refletir, é agir, é não ficar parado, por entender a importância daquilo que recebeu. Então, essa parábola é despertadora. A parábola dos talentos, das virgens, foca mais na realidade de ter uma moralidade, a conduta, de guardar o óleo, o azeite, de ter a postura correta. E a parábola dos talentos diz respeito a eu ir e trabalhar para o meu Deus, cumprir o que Deus estabeleceu, sair da zona de conforto. A irmã Camila até ministrou aqui na sexta, falando sobre sair da zona de conforto. Não é? Quem estava aqui viu. Sair da zona de conforto. E nós estamos precisando disso, irmãos. Eu estava vendo um vídeo que falava que os muçulmanos, a meta deles é dominar o mundo inteiro. E um representante deles, do islamismo, disse que breve vocês verão que cada casa terá um muçulmano em todo o mundo. Imagine, em cada casa terá um muçulmano. Imagine, irmãos, e se você olhar a Europa, está completamente dominada. A Europa está dominada, está avançando. Essa é a realidade. E nós precisamos entender o fim dos tempos. O tempo está cumprido. As coisas estão acontecendo. E é chamado despertamento para a igreja, para nós, para trabalharmos, para colocarmos a mão na massa, para entendermos a grandeza do Senhor que nós servirmos e sairmos do comodismo. Por isso que na igreja existe também dois grupos. Tanto a parábola das virgens está mostrando que nem todos são iguais. Apesar de estarem juntos, mas nem todos são iguais. Todos vão ter reações diferentes acerca daquilo que vai receber. E do Senhor a qual está servindo. As insensatas desprezaram, de qualquer jeito eu vou estar lá, tal. As outras não, tiveram importância, então vamos ter reserva, vamos estar prontas. E aí veio a resposta. Umas foram condenadas e as outras receberam graça. A mesma coisa aqui na parábola dos talentos. E esta é uma realidade muito interessante, que mostra o fim dos tempos. A realidade é de que Jesus voltará. O Senhor retornará. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. O Senhor voltará para julgar todas as coisas. Meus irmãos, o Senhor deu uma palavra. E um dia essa palavra vai se cumprir. O tempo está passando. O tempo passa. E todas as coisas, elas acontecem. Nós estamos passando. Um dia vai chegar a hora da nossa morte.
Ninguém vai ficar aqui para sempre. A partida vai chegar. O fim chega. O fim chega para todos. Todas as pessoas e todas as coisas, o fim chega. E o fim desta era, o fim desta terra também chegará. Imagine o dia do dilúvio, quando Noé anunciava que o dilúvio viria, que haveria chuva, cairia chuva, e todos estavam desapercebidos, sem dar importância. E como Jesus diz, até que Noé entrou na arca e choveu sobre a terra. E eles não perceberam. E todos foram levados. Isso é realidade. Então, vai se cumprir. E Deus é fiel na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Nessa parábola dos talentos, nós vamos ver 3 pontos aqui nesta parábola. 3 pontos nós vamos abordar nesta noite, ok? Logo mais nós teremos a nossa Santa Ceia. Mas 3 pontos eu quero a atenção dos irmãos nesta hora. O primeiro ponto vai do verso 14 até o verso 18. Do verso 14 até o verso 18, que foi que nós fizemos a leitura, onde nós temos a distribuição dos talentos. A distribuição dos talentos. Essa é a primeira parte. Meus irmãos, é muito interessante. Quando a nossa versão ela está traduzindo o talento, de fato. Quando a gente olha para talento, logo a gente pensa que é um dom, uma habilidade que Deus deu a cada um talento, uma habilidade, algo que a pessoa exerça ou faça. Mas, na verdade, o talento é uma medição para a questão financeira. E um talento era um valor que valia muito na época. Um talento valia muito naquela época. Se não me engano, é 36 quilos de prata ou ouro. Tanto faz, ou ouro ou prata. Então, valia muito naquela época. Alguém recebeu um talento, ele já era uma pessoa diferenciada na sua época. Já era uma pessoa diferenciada, já era uma pessoa de condições. Receber 10 talentos já melhoraria muito mais. E 2 talentos é melhor do que 1. Mas 1 talento já é algo muito, muito valioso. Então a realidade do talento é receber algo precioso, algo de grande estima que o Senhor está dando, e eu preciso fazer com que isso multiplique. Então, quando olhamos aqui no texto e vemos no versículo 14, nós lemos que um homem saiu de viagem e chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Um homem saiu de viagem, chamou os seus servos. Isso aqui é muito interessante, porque nós vemos aqui que foram 3 servos, um 10, outro 2 e 1. Esse senhor era muito rico, ele tinha muitos outros servos, mas 3 foram selecionados. E o Senhor está contando essa parábola sobre esse senhor que selecionou esses 3 servos. Se ele selecionou os 3 servos, aqui também mais abaixo vai mostrar que ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. A capacidade que cada um tinha de administrar aquele talento que recebeu. Ao que deu 10 talentos, ele deu porque ele deu 10 talentos, porque ele tem prediletos ou está fazendo acepção. Não, nada disso. Ele deu 10 porque a capacidade daquele é de administrar 10 talentos. Ao outro ele deu 2, porque a capacidade daquele é de administrar 2. Se ele desse 10, ele não ia dar certo. Ele ia colocar as mãos pelos pés e ia se enrolar todo. E ao que tinha 1 talento, ele recebeu 1 talento porque ele tinha a capacidade de administrar 1 talento. E olha, observe que não é um dom especial que aquela pessoa recebeu.
ela recebeu uma quantidade de dinheiro, valor. Ela precisava cuidar e administrar bem deste dinheiro. Precisava administrar bem. E aqui nós vemos que alguém que sabe administrar bem o dinheiro, ele avança, ele prospera, ele cresce. Mas aquele que não sabe administrar bem o dinheiro, fica endividado, problemas, escassez, tribulações. O Senhor aqui, dando aos servos, segundo a capacidade de cada um, nós observamos que o Senhor conhecia a capacidade de cada um dos seus servos. O Senhor sabia qual era a realidade de cada um dos seus servos. E aqueles servos estavam ali com o seu Senhor e que trabalhava junto com o seu Senhor. Essa é uma realidade muito importante, pois Deus sabe qual é a sua capacidade. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe qual é a sua condição. Deus sabe plenamente qual é a sua realidade. Deus conhece. Deus sabia plenamente aquilo que você tem como capacidade para agir e para administrar as coisas. Desta forma, segundo a capacidade de cada um, deu seus bens para administrar e saiu de viagem, partiu em viagem. Isso é muito interessante, porque alguém que saiu de viagem, que tem um patrimônio, que tem bens, que tem propriedades, a certeza é que essa pessoa voltará. Amém? Quando você vai tirar o visto aqui americano, fazer o visto, você vai lá na embaixada tirar o visto. E o que é que as pessoas fazem para que elas sejam aprovadas no visto? Elas levam, na verdade, elas apresentam a maior quantidade de documentos que prove que ela tem vínculo com o país que ela vive. Todos os tipos de bens, de patrimônio que ela tem, ela tenta apresentar e juntar o máximo de documentos, de patrimônio, de bens, o que seja, para apresentar na embaixada. Porque a embaixada vai olhar e vai dizer, realmente, essa pessoa não vai lá para ficar. Ela tem muita coisa aqui para ir lá e ficar por lá. Então, isso está comprovando que ela vai com a certeza de que vai voltar. Quando alguém sai de viagem, o marido que sai, a esposa e fica os filhos, é a certeza que ela tem um grande patrimônio ali, é a certeza de que ela voltará. Assim é este senhor. Ele saiu de viagem, foi embora, saiu, mas deixou bens, deixou seu patrimônio. Qual é a realidade que se entende? A certeza que voltará. Pode até demorar, pode até passar muito tempo, mas a convicção é, um dia ele voltará. Aleluia! Um dia voltará. Então Jesus está contando a parábola que está se assemelhando, esta parábola, ao reino dos céus. Desta forma, há muitas coisas aqui preciosas e valiosas que o Senhor deixou, e isso é o fator fundamental para mostrar que Ele voltará. Em João capítulo 14, nós vemos claramente que o Senhor disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, irei e vos prepararei lugar, e voltarei para vos buscar, para que vocês estejam onde eu estou. Aleluia! Essa é a realidade da certeza, da garantia que o Senhor está dando. E por que isso é tão importante?
porque aqueles que recebem os talentos, aqueles que recebem os bens, eles não ficam desapercebidos ou vivendo no curso do mundo ou na realidade das coisas que não tem sentido, porque ele tem a convicção de que ele precisa trabalhar, porque o seu Senhor breve voltará. Essa é a realidade, a garantia e a certeza, e o seu Senhor voltará. Por isso ele escolheu 3 servos, mas ele poderia escolher muitos outros, mas ele escolheu 3 servos. Acredite, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deu a você um tesouro. Não é simplesmente a questão de um talento, um dom especial, mas deu a você um tesouro, algo precioso, algo valioso. Aleluia! E qual é a realidade disso? O que é que eu tenho que fazer? Saber administrar. Ser o mordomo do Senhor. Alguém que sabe administrar, que sabe trabalhar aquilo que recebeu. Aleluia! O que havia recebido 5 talentos, este foi, trabalhou, suou, e multiplicou para 100%, conseguiu mais 5, somando 10. O que havia recebido 2 talentos, trabalhou, e conseguiu mais 2, 100%, somando 4. O que havia recebido 1 talento, não quis trabalhar, não quis aplicar aquilo que havia recebido. O que recebeu 1 talento, negligenciou, e foi, cavou buraco na terra e enterrou aquele talento. Aqui nós vemos já o diferencial. Aqui nós já temos o diferencial. Nós temos o grupo daqueles que são diligentes e o grupo daqueles que são negligentes. O diligente é aquele que cuida, que sabe cuidar das coisas e tem zelo por elas. Sabe cuidar e tem zelo. Glória a Deus. E nisso multiplica. Mas os negligentes são irresponsáveis. Não sabem cuidar. E escondem o talento, a preciosidade. Por isso, irmãos, aqui a diferença, separação dos 2 grupos, os negligentes e os diligentes. Por isso, nós precisamos, como igreja, ter esta compreensão e saber qual é o grupo em que nós estamos. Qual é o grupo em que nós estamos? Nós fomos chamados como servos de Deus para trabalhar para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui foi a distribuição dos talentos. Segundo ponto da mensagem. Vem um acerto de contas, do versículo 19 até o versículo 27. O acerto de contas. No versículo 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Depois de muito tempo, Jesus está contando esta parábola como despertamento para os discípulos, porque o fim das coisas virá e ele retornará. Então está dando essa parábola como uma vigilância, para não sermos pegos de surpresa. Depois de muito tempo, está caracterizando a realidade do próprio Senhor, que demorará algum tempo na nossa visão humana. No tempo de Deus, tudo já está decretado, já está estabelecido, já está tudo no tempo de Deus. Mas na nossa condição humana, temos a questão do tempo longo. Então, depois de muito tempo, meus irmãos, aqui não está falando, a realidade aqui não está falando de uma promessa que você recebeu
ou daquilo que você sente no coração, de que Deus te chamou para fazer ou para cumprir alguma coisa que vai acontecer na sua vida espiritual, no chamado, no ministério. Não é essa questão do tempo aqui, da demora do tempo, de longo tempo. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus, do retorno do Rei, do regresso do Rei, como está escrito em Apocalipse, que vem no cavalo branco, na honra do seu manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui está falando do retorno. E nós já vimos quanto tempo tem que essa promessa, que essa palavra aconteceu, e o Senhor não voltou ainda. E o Senhor ainda não retornou. Já se passaram aproximadamente 2000 anos. E o Senhor não voltou. Meu Deus. E aqui é um ponto-chave, irmãos. É um ponto-chave. Por quê? É um ponto-chave. Você lembra de Moisés? Quando Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as tábuas da lei, e Moisés ficou no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, e lá no Monte Sinai ele estava lá falando com Deus, não comeu, não bebeu água, não foi ao banheiro, 40 dias. Mas nesse tempo o povo diz, Moisés está demorando demais. O que é que aconteceu com esse Moisés? Deve ter morrido por lá. Não sabemos desse Moisés. Vamos levantar deuses que nos guiem. E ali eles levantaram o bezerro de ouro. Esse é o problema daqueles que ficam nessa realidade. Está demorando. Está demorando, não importa que esteja demorando. A certeza é, ele voltará. Ele chegará. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, aqui diz, depois de longo tempo, depois de um tempo demorado, aquele que vai de viagem e tem bens, tem um patrimônio, a certeza de que ele voltará. O marido que saiu de viagem para trabalho, para uma terra distante, ele tem um bem precioso que é a esposa, os filhos, ele voltará, é certo que ele voltará, aleluia. O Senhor que deixou seus bens, ele voltará, e o nosso Salvador, que veio e cumpriu todas as coisas, salvou a igreja, a preciosidade dele, ele deixou a palavra, eu volto para te buscar, aleluia! Meu Deus! Meus irmãos, não percamos a nossa fé, fortaleçamos a nossa fé. Nós estamos vendo o sistema, a realidade das trevas, levando igrejas, irmãos, para perderem a sua identidade de filhos de Deus. Igrejas que estão entrando no estado da mornidão. Mornidão, não faz diferença se está ali. Não incomoda ninguém, não tem testemunho, é a mornidão que está igual a todas as coisas. E o Senhor disse, é melhor que seja frio, ou melhor que seja quente, porque se é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus, por isso o despertamento, que a nossa fé seja fortalecida em Deus, que a nossa fé seja revigorada em Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que prometeu, Ele voltará. Ele voltará em glória e em poder, em majestade, triunfante. Aleluia. Louvado seja Deus. Desta forma, nós vemos que é preciso apresentar o resultado quando o Senhor voltar. Qual é o resultado que nós temos? Qual é o resultado que apresentaremos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo? Meu Deus! E aqui nós vemos que cada um veio apresentar-se ao seu Senhor. Porque tinha 5, multiplicou, passou a ter 10. E ele foi, e chegou lá, meu Senhor. O Senhor me deu 5, Senhor. Eu fui, trabalhei, multiplicou 100%, ganhei mais 5, está aqui 10. Aí o Senhor disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre para a alegria do seu Senhor.
Aleluia. Agora observe como é tão interessante. Ele deu 5 talentos. Mas quando ele voltou, aquele servo trabalhou e multiplicou, aquilo era só um teste. Porque ele tinha 5 talentos, ele botou sobre uma grande quantidade. Um grande patrimônio. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel. Sobre o muito eu vou te colocar. Você nem imagina. Porque essa é a recompensa da eternidade. Você lembra quando o jovem rico veio até Jesus? Bom mestre, o que a gente fazer para herdar a vida eterna? O Senhor disse, guarde os mandamentos. Ah, Senhor, já tenho guardado desde a minha mocidade, da minha infância. Muito bem, mas uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, aí você vai ter um tesouro nos céus. Então venha e siga-me. Aquele homem, aquele rapaz, baixou a cabeça e muito triste, ele foi embora, porque ele possuía muita riqueza. A riqueza dele era patrimônio na terra, mas Deus queria colocar ele sobre um muito, que essa riqueza da terra que nem se compara, nem chega aos pés, nem pode ser aqui parar. A riqueza preparada pelo nosso Deus na eternidade vai além, irmãos. Nós não temos nem dimensão, é algo extraordinário. Aquele servo que trabalhou, ele disse, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. Aleluia. De igual forma, o que havia 2 talentos, ele multiplicou para mais 2, ficou 4 talentos. Da mesma forma, ele recebeu a palavra, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Não importa a quantidade, não importa a quantidade que você recebeu. Você recebeu, nós recebemos segundo a nossa capacidade, não importa. A bênção que o Senhor vai colocar, ela é extraordinária. Vai além da compreensão. Não importa, o que importa é eu saber quem foi que me deu, quem foi que confiou, quem é esse Deus e a forma que eu tenho que viver até Ele chegar. Aleluia! Que a recompensa quem dá é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Mas aí, irmãos, o que recebeu um talento, ele pegou aquele talento, cavou e escondeu. Quando o Senhor veio, Senhor, está aqui, ó, o Senhor não me deu um talento, está aqui esse talento. Mas olhe comigo, o que é que ele diz? No versículo 24, olha o que diz, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Olha o que ele disse, irmãos. Tive medo, o Senhor é severo, o Senhor colhe onde não semeou, junta onde não plantou. O Senhor olha a visão que ele teve do Senhor. O Senhor é severo, o Senhor é terrível. Vai lá que eu pego esse um talento aí, só tem um. Vai lá que eu dou um deslize e pego esse negócio. E aí o Senhor vem e é frito. Vai vir a destruição para mim. O Senhor é severo. Olha a visão dele. Olha a visão dos outros. O Senhor me deu um talento, isso é importante, eu vou trabalhar porque eu quero honrar o meu Senhor. Olha a visão que cada um tem. A realidade não é o que tem nas mãos, é como nós vemos o Senhor. É como nós vemos, como nós o enxergamos, como nós nos relacionamos. Essa realidade é que vai fazer a diferença. Ele teve medo. Esse é um problema daqueles que não têm um relacionamento com Deus. Lembra de Gênesis, a maldade que entrou na terra? Gênesis capítulo 3. A serpente enganou Eva. Eva comeu do fruto. Deu a Adão. Adão comeu. Ambos cometeram pecado. Separaram-se de Deus. Automaticamente Adão pegou folha de figueira para se cobrir, ele e Eva. E eles se esconderam de Deus quando Deus disse, Adão,
onde estais? Adão diz: ó Senhor, vi o Senhor vindo, ouvi teus passos, tive medo e me escondi. Meu Deus, olha o que ele diz: o Senhor é severo, o Senhor planta, colhe onde não semeou. Eu tive medo do Senhor, me escondi o meu talento. Essa é a realidade dura daqueles que não entendem o Evangelho, que não conhecem a graça de Deus, que não conhecem o Deus eterno, que não têm o entendimento de Jesus, que é o Filho de Deus, e que através de Jesus houve a reconciliação, a reconexão com Deus eterno, que não há mais inimizade entre aqueles que creem em Cristo e o Deus eterno. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais barreiras. Por isso aqui é o trabalho. Que trabalho é esse que eu tenho que fazer com o meu talento que eu recebi? Aqui está falando da mordomia. Um mordomo de uma casa é aquele que age na casa ali para que tudo fique organizado, tudo fique no lugar, tudo fique limpo. Ele trabalha, ele dá direção para que a casa esteja bem organizada. Nós somos mordomos das coisas de Deus. O que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Não é um dom especial, mas é quem Deus fez nós sermos. Quem Deus fez você ser? Quem Deus fez você ser? Quem Deus fez nós sermos? Em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Esse é o maior tesouro, esse é o maior bem, essa é a maior dádiva. O que é que nós estamos fazendo com esse tesouro glorioso de ser filho de Deus? Escondendo na terra? Escondendo? Ou estamos trabalhando? Meu Deus, estamos trabalhando, estamos ativos, estamos atuando, ou estamos escondendo? Deus nos deu esse grande tesouro. Como estamos vivendo a nossa vida de fé, de servo de Deus, de filho de Deus, daqueles que têm o nome de Jesus aqui no peito? O que é que estamos fazendo? Estamos dando bom testemunho. As parábolas são idênticas, são semelhantes. As 5 virgens nécias acharam que não ia dar nada. Não foram responsáveis e não levaram azeite de reserva. Até que o Senhor chegou, surpreendeu a todas à meia-noite, tocou a trombeta: o noivo aí, ó, o grito: é noivo. Não estavam preparadas. O talento é a mesma coisa. Recebeu o talento, não trabalhou esse talento. Não é, irmãos, o nosso esforço vai nos levar para o céu, nada disso. Mas é uma preciosidade que recebemos. Como estamos trabalhando ela? Como estamos trabalhando a preciosidade que Deus nos deu de sermos filhos de Deus, de termos o Espírito Santo dentro de nós, de sermos igreja? Como estamos vivendo isso? Estamos negligenciando ou estamos trabalhando corretamente? Por isso é despertamento. Quando o Senhor vier, Ele exigirá a prestação de contas. A prestação de contas. Para todos nós, para mim, para você, para todos nós, não tem diferença. Meu Deus, isso é muito importante para a igreja. Muito importante. Já chegando ao final, aqueles que foram diligentes receberam o elogio do Senhor e foram exaltados. Receberam o elogio, o servo bom e fiel. É assim que o Senhor quer que nós o sirvamos. É assim que o Senhor quer que nós estejamos até a sua vinda, sendo fiéis ao Senhor, fiéis ao Rei dos Reis. Meu Deus, irmãos, será que só eu vejo essa palavra? Não pode ser. Irmãos, a Bíblia, ela é tremenda. Ela nos leva cada vez mais a abrirmos os nossos olhos para a realidade e sabermos que há um diferencial. Há um diferencial na vida daqueles que servem a Deus. Aqui é dentro da igreja. Deus nos chamou para brilharmos, para sermos testemunhas.
Deus nos chamou, irmão, para sermos vasos de excelência. Deus nos chamou para refletirmos a sua glória. Deus nos chamou para sermos diferentes mesmo, irmão, sermos diferentes, darmos um bom testemunho. Deus nos chamou para sermos um servo fiel a Ele. Essa é a realidade, a diferença. Deus escolheu você, Deus me escolheu, Deus escolheu a nós, irmão, Deus escolheu a igreja, Deus escolheu você e deu o seu talento para nós. Aleluia! Por isso que o sistema está aí, ó, tentando perturbar a vida do servo de Deus, da serva de Deus, para que seja como aquela semente que caiu entre os espinhos, na parábola do semeador. A semente que caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas não frutificou, porque os espinhos a sufocaram. Ela cresceu, não foi destruída, continuou lá, mas não frutificou. E o que é isso? Não frutificar. É porque eles, apesar de estar na igreja, estão seduzidos pelas coisas do mundo. E por estarem seduzidos pelas coisas do mundo, não frutifica. Essa é a realidade. Quem está seduzido pelo sistema não frutifica. Observe! Observe! Essa é a realidade, irmãos. Nós não podemos ser negligentes. Por isso que a palavra de Deus, ela chama para um despertamento. Amém? Glória a Deus. Parte final. Observe que, olha como é tão interessante, já estou concluindo. O Senhor saiu de viagem. O Senhor saiu de viagem. E aqui, no versículo 19 diz: depois de muito tempo ele voltou. E para aqueles servos, a realidade já era que o seu Senhor estava ali diante deles. Irmãos, o que é que isso diz? Daqui a pouco nós vamos estar diante do Senhor. Daqui a pouco, para aqueles servos, a realidade foi que o Senhor disse: eu vou viajar. E aqui a gente já vê no texto, o Senhor, depois de muito tempo, voltou. E para aqueles 3 servos, a realidade é que o Senhor já estava ali diante deles. Daqui a pouco, a realidade nossa vai ser que o Senhor vai estar diante de nós. Vamos estar diante do Senhor. Essa é a verdade. Para a humanidade vai chegar em breve. O tempo é curto. O tempo é curto. O tempo voa. Está aí o filho de Vicente, ó. Um dia desse estava, de Jalma. Um dia desse estava aí no colo aí. Olha o tamanho do que está aí já. Olha o tamanho. Daqui a pouco está aí, já casando, dando netos, e o Jalma já está com uma bengala lá, ó. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. Daqui a pouco vamos estar diante do Senhor. Por isso, irmãos, não sejamos negligentes. Temos que trabalhar. Trabalhar o que é viver a vida cristã autêntica, verdadeira, fiéis ao Senhor, de todo o coração, com todo o nosso ser, honrar, porque nós sabemos que Ele é um Deus único, verdadeiro e eterno, não há outro. Finalizando, vemos a punição final, no verso 28 ao verso 30, diz assim: tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É a punição. Irmãos, tem gente que não... Cuidado com romantização aí do gospel. Esse movimento gospel aí de romantização. Deus é amor, está todo mundo fazendo um bocado de perturbação, porque Deus é amor, isso aqui lá vai. Aqui está escrito, irmão, pelo amor de Deus. Vai haver uma diferenciação no meio daqueles que dizem servir a Deus. E o final é trágico, é dolorido, é terrível. Tirem o que ele tem, porque não soube aproveitar. Até o que ele tem vai ser arrancado.
e vai lançar nas trevas, na condenação, na destruição, no inferno, lá no demônio, lá no que seja, lá no fogo do inferno, lá no lago de fogo. É a perdição eterna, é a destruição eterna, é a condenação eterna. Por isso, é o despertamento, a chamada, a vigilância. A mim, como líder, a vocês, como igreja, ninguém está isento disso. É todos nós, porque breve o nosso Senhor voltará. Amém? Glória a Deus. Por isso Deus nos chamou, meu Deus, Deus chamou a mim, a você, chamou a igreja, chamou a todos nós, para nós sermos servos fiéis e autênticos. Nos deu o seu talento para nós multiplicarmos. Em nome de Jesus, você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você vai produzir muito para a glória de Deus. E em nome de Jesus, através da sua vida, muitas coisas Deus fará para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus. A nossa oração, coração quebrantado, contrito, Deus, é que nós sejamos servos diligentes, aqueles que têm zelo, aqueles que têm responsabilidade, aqueles que têm temor ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, se tem alguém aqui amarrado, preso por coisas deste mundo, coisas contrárias, por, Pai, ciladas, fraquezas, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, esta noite seja a noite da cura espiritual para aqueles que estão com o coração, Pai, lançado em teus pés, coração quebrantado, que venha cura, que venha restauração, em nome de Jesus. Aqueles que estão fracos na fé, não conseguem orar, não conseguem clamar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem, Pai, ter uma vida, ó Deus, como o Senhor quer, em nome de Jesus, que venha a cura nesta hora, a cura espiritual, a cura nas emoções, a cura na alma, a cura no ser, em nome de Jesus. E essa noite seja um marco da sua vida, porque você, como servo, como serva, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor escolheu você, o Senhor olhou para você e ligou você à videira, e a videira é quem dá seiva para que você dê fruto, em nome de Jesus Cristo, que a glória de Deus será revelada através da sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ceiar com o Senhor Jesus. Vamos ceiar juntos como igreja. Belbença vai Joaquim, filho, bota ali no... Não joga fora. E volta, vai lá e volta. Vamos ceiar em nome de Jesus. Aleluia. Logo depois da ceia, as crianças vão estar entrando. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 11. Vamos ceiar. É por causa da ceia que nós fomos libertos, porque a ceia representa isso, o pão e o cálice, que é o suco de uva, fruto da vide, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Amém? Em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor também o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Glória a Deus. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então nós sabemos que a ceia, tem algumas igrejas que, alguns lugares, que distribuem a ceia para todo mundo que quiser. Só que isso não é realidade. A ceia é para a igreja, aqueles que estão em Cristo, que já foram batizados nas águas. Na profissão de fé de Jesus, Cristo é o Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que de fato entregaram o coração a Jesus e reconhecem Ele como o Senhor e Salvador, o único Cristo, e não há outro igual nem semelhante. Então a ceia é para a igreja, para os filhos de Deus. Aqueles que estão em comunhão, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus e que desceram as águas do batismo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Joaquim, filho, pode abrir. Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Eu vou chamar a irmã Rita, filha. Irmã Rita, por favor. Vamos servir logo o pão e o cálice. Amém? Vamos orar. Pega ali o pão, por favor, filho. Vamos orar ao nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Estenda as mãos, Pai. Apresentamos aqui o cálice. Apresentamos o pão, ó Deus eterno. Consagramos a Ti, Senhor. Meu Deus, representa o Teu corpo, representa o Teu sangue. Pelo Teu corpo fomos sarados. Pelo Teu sangue nós somos curados, libertos e livres. O sangue da nova aliança, que trouxe salvação e vida, e aqui está representado. Por isso, Pai, eu consagro esses elementos a Ti e reparto com os meus irmãos, dando graça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode passar, pode distribuir os elementos em nome de Jesus. Vamos, Pai, que não há os pecadores remidos, e perante teu ressurreição. Vamos, mais chagas e
a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também. Aleluia! Amém. Vamos ficar de pés em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. O pão e o cálice. O pão e o cálice do nosso Senhor Jesus. O pão que representa o corpo, o cálice que representa o sangue. Pelas pisadas do Senhor nós somos curados, sarados. Então aqui está a representação. Nós fazemos isso em memória do Senhor, porque temos a certeza plena, todo o nosso coração, de que Jesus voltará. Amém, irmãos? Pai, te dou graça, Senhor, por esse tempo especial. Cada um que vai participar da ceia está com o cálice e pão na mão. Te damos graça, Senhor, pelo teu sacrifício. O Senhor nos trouxe, nos deu vida, e que a vida do Senhor siga cada vez e cada dia, ó Pai, frutificando em nossas vidas e corações. Obrigado por esse tempo tão especial. Como igreja, como família, corpo de Cristo, todos nós juntos agora, comamos e bebamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ver as crianças. Sei. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedimos que a igreja contribua com o silêncio que iremos fazer uma apresentação. Jesus contou uma parábola sobre um homem que confiou seus bens a 3 servos. Irei viajar para muito longe. Vou chamar 3 servos para multiplicar os talentos.
Servo Andrei. Multiplique esses talentos. Serva Larissa. Irei te dar 2 talentos. Serva Luiz. Irei te dar 1 talento. Multiplica esse talento. Os servos começaram a agir com o que receberam. Quando o Senhor voltou, pediu as contas do que haviam feito. Serva Andrei. O que você fez com os seus talentos? Eu peguei quando o Senhor me deu 5 e eu peguei mais 5 almas para o Senhor. Servo bom, ficará no rosto do Senhor. Servo Luiz. Servo Larissa. O que você fez com os seus talentos? Eu trabalhei e multipliquei em 4. Serva boa, ficará no rosto do Senhor. Serva boa, ficará no rosto do Senhor. Serva Luiz. O que você fez com o seu talento? Fiquei com medo de perder e Serva má, professora, não entrará no rosto do Senhor. Jesus ensinou que devemos usar nossos dons para o bem. Não importa quanto temos, o importante é sermos fiéis. Queremos ser servos bons e fiéis. Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Deus abençoe as crianças. Tudo sempre bom talento. Por alimentar ela. Deus abençoe as crianças. Em nome de Jesus. Vamos finalizar, né? Dar os avisos, né? E a gente finalizar, tá bom? Amanhã nós temos oração de 7 às 8 da noite. Estarei aqui com minha equipe. Amém? Glória a Deus. E junto com os irmãos que estão na igreja, quiser vir, estaremos juntos aqui em oração.
Quarta-feira estamos no estudo da palavra, no livro de Juízes. Estamos estudando a vida de Sansão, ok? Então, quarta-feira estaremos aqui às 19 horas. Sexta-feira, culto na direção dos varões. Os varões ontem estavam lá no templo precioso. E sexta-feira que vem estaremos juntos aqui, convocando todos os varões, junto com toda a igreja. Amém? Sábado, futura geração, Next Generation, a futura geração, 10h30 estaremos aqui juntos. Dever de casa, não esqueça, certo? Senão vai ter que pagar, tá bom? E sábado à noite, a convocação, estaremos lá na igreja do nosso querido e amado pastor João Alves, lá no bairro da Graça, tá bom? Então, fique atento com o horário. Você colocou o nome na van, tá? Para ir com a van. Temos apenas 2 vagas só na van. Então, se algum irmão, é R$15 a passagem, ida e volta, R$15. Então, sábado estaremos saindo 18h20, 18 horas e 20 minutos, aqui no Colégio Parque Pilon, tá bom? E domingo à noite estaremos juntos adorando, servindo a Deus, se Deus quiser permitir, todos nós estaremos reunidos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Desça. Quem está na peça, terça-feira, 19 horas, ensaio, tá bom? Quem está na peça, vamos orar, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Está ali Djalma, só ali Vicente também, sei lá por quê. É Mateus, né, seu filho? Djalma e Mateus, a varona veio hoje, né? Não é mais visitante, Djalma e Mateus não são mais visitantes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. A irmã Selma também não é visitante, não é, irmã Selma? Glória a Deus. Ah, sim, tem aqui agora esse é visitante. Qual é o nome dele? Davi, Jesus te abençoe, o filho. Em nome de Jesus. Que bom que você veio. Pode sempre, traga seus pais, sua família toda, tá bom? Amém. Um abraço. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo. Te louvamos. Leva em paz o teu povo, nos leva em paz aos nossos lares. Livra-nos do mal de acidente, assalto, violência e bala perdida. Nos guarda debaixo das tuas potentes mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas da cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Fale com seu irmão, fale com ele, fale com ela, fale com o Davi, fale com o Cauã, fale com o nosso irmão Aldo Gesteira, fale com o Djalma, aleluia, glória a Deus. Fale com a Dona Celeste, fale com a Luciana, fale com a Lucinha,